Boa noite, crianças. Tudo bem? Essa foi só uma encenação. Vocês devem ter percebido que eu estava imitando uma pessoa que é cega. Os cegos enfrentam muitas dificuldades de se locomover, né? Eles têm que adaptar o modo como eles percebem a realidade em sua volta. Eles utilizam, né, uma bengala, algo para orientá-los. Hoje nós temos recursos que podem facilitar, por exemplo, um cego ler um livro. Você pode ouvir um livro, você pode ler através da linguagem braille. Isso tudo tem auxiliado essas pessoas com essa deficiência para perceberem o mundo à sua volta. Mas nem sempre foi assim. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que as pessoas que não conseguiam enxergar, elas viviam marginalizadas, elas viviam sem condições de trabalhar, como pessoas realmente inválidas, sem condições de produzir, de ganhar o seu sustento. E aqui, o que elas poderiam fazer para ganhar o seu sustento? Elas teriam que pedir esmolas. E nós vamos falar hoje sobre uma história em que Jesus curou um cego. Ele deu vista a este cego. Lá em Lucas capítulo 18, versículos 38, nós temos esse cego clamando a Jesus, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E nessa história, a história que narra a cura desse cego, Jesus estava a caminho de uma cidade, a cidade de Jericó. E quando ele estava caminhando para essa cidade, à beira do caminho, lá estava assentado este cego. E por que ele estava sentado nesta passagem para essa cidade? Ele estava sentado porque ali era o local onde ele pedia esmolas. Ele dependia, né, da ajuda dos outros para poder sobreviver, porque ele não tinha condições de trabalhar. Hoje, nós vemos que os cegos eles trabalham, eles têm um emprego, né, eles conseguem se manter, mas antigamente isso era muito mais difícil, muito mais complicado. E quando o cego estava à beira do caminho, que ouviu o barulho da multidão se aproximando, ele então começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Só que as pessoas que iam à frente de Jesus começaram a repreender aquele cego. E nós vimos que ele era realmente uma pessoa marginalizada. O que é uma pessoa marginalizada? Uma pessoa desprezada, uma pessoa que não está incluída no círculo social normal das pessoas, mas ele vivia ali excluso das demais pessoas por causa da sua deficiência. Mas será que ele parou? Ele ouviu a repreensão? Claro que não. Ele gritou ainda mais alto e mais alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Esse grito desse cego, ele revela coisas grandiosas, verdades preciosas para nós. Sabe o que significa quando chamamos Cristo de filho de Davi? Significa, para aquela época e para os dias de hoje também, que ele reconhecia Jesus como o Messias. O Messias, sim. Mas o que é o Messias? O Messias era o enviado de Deus, aquele que havia sido prometido desde o Antigo Testamento. E ele então falava assim, cada vez mais alto, clamando para Jesus: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quando ele dizia essas palavras, se referindo a Jesus, ele estava reconhecendo que Jesus era o Messias, era o enviado, era o ungido de Deus. E o que Jesus fez? Será que Jesus o repreendeu como os demais que iam à sua frente? É claro que não. Jesus ele demonstrou a sua compaixão, a sua misericórdia. Então ele, ouvindo esse clamor do cego, pediu para que o trouxessem. Sabe como era o nome desse cego? Ele se chamava Bartimeu. Então ele pediu para que trouxessem Bartimeu até a sua presença. E quando trouxeram Bartimeu à sua presença, ele perguntou: o que você quer que eu faça por você? E Bartimeu então declarou o maior desejo do seu coração. Pensem, fechem um pouquinho os olhos. Tentem ficar um pouquinho com os olhos fechados. Imaginem vocês tendo que passar um dia assim com os olhos fechados.
e fazendo a rotina de vocês, estudando, né, quando podia ir para a escola, indo para a escola, né, indo almoçar na casa do vovô e da vovó. Imaginem isso, um dia inteiro com os olhos fechados. Como seria difícil? Para caminhar dentro de casa mesmo seria difícil. Esse homem já passou muitos anos assim, e o maior desejo do seu coração era poder voltar a enxergar. E ele pediu a Jesus que eu volte a ver novamente. Provavelmente ele já enxergava, mas por algum motivo que nós não sabemos, porque a palavra de Deus não revela, ele deixou de enxergar, ele perdeu a sua visão. E ele pediu para Jesus que realizasse o desejo do seu coração, para que ele voltasse a enxergar. Jesus, cheio de misericórdia e compaixão, enxergando a fé do coração de Bartimeu, disse o seguinte: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. A fé de Bartimeu era tão grande que ele declarou que Jesus era o filho de Davi. E ele clamava com tanto vigor porque ele sabia que Jesus era capaz de devolver a sua visão que outrora foi perdida. E ele então clamou e Jesus o escutou e disse a ele: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Aqui, nesse cartaz, nós temos Jesus recuperando, dando a visão novamente a Bartimeu. Ele já com um sorriso no rosto, podendo enxergar o mundo à sua volta, agradecido a Cristo, ele então passou a seguir a Jesus. E ele então foi e começou a seguir a Jesus. Imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. O que Bartimeu fez não apenas foi edificante para a sua vida, mas o milagre que Jesus operou na vida de Bartimeu, dando novamente a visão a ele, fez com que o povo que estava à volta de Jesus, que presenciou esse milagre, também glorificasse a Deus. Esse é um dos propósitos dos milagres de Jesus: tributar honra, glória, louvor ao nome de Deus. E essa história, apesar de curta, revela grandes verdades a respeito de Jesus Cristo. Revela que ele é o Messias, o enviado de Deus, o prometido, que veio ao mundo para cumprir o propósito eterno de Deus, que foi de entregar a sua vida na cruz para nos salvar. Revela que Jesus era soberano, que ele era poderoso e podia todas as coisas, e Deus deu autoridade para que ele realizasse milagres, prodígios e sinais. E Jesus realiza milagres e prodígios e sinais hoje também, segundo a sua vontade. E nós vemos também que Jesus era um homem cheio de compaixão. Ele era compassivo, cheio de misericórdia, bondade, porque ele condoeu-se com a enfermidade de Bartimeu. E através da fé daquele homem, ele fez com que Bartimeu recuperasse a vista. Que nós possamos crer nesse Jesus. O mesmo Jesus que nós ouvimos nessa história é o mesmo ontem, hoje e será por toda a eternidade. Ele é o Todo-Poderoso, por isso nós precisamos crer, precisamos reconhecer Jesus como o Filho de Davi, o Messias. Crer que ele é misericordioso e compassivo. E a compaixão de Jesus não se limita apenas aos milagres que ele realizou. Jesus continua demonstrando a sua compaixão e a sua misericórdia quando ele salva um pecador, como eu, como você. Quando ele resgata as nossas vidas do pecado e nos traz para a sua família, nos torna seus filhos. Esse é o maior milagre que Jesus pode realizar pela sua vida, que realizou pela minha vida e pode realizar na vida de todo aquele que crê em Jesus Cristo. Por isso, creiam, crianças, em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Reconheçam que ele é soberano e cheio de compaixão por causa da sua grande graça e misericórdia para conosco. Que Deus nos abençoe e nos dê um ótimo domingo na sua presença.